Bom dia, Shalom, a graça e a paz. Bom dia, meus amados irmãos aí da Primeira Igreja Batista em Guajará-Mirim. Vamos a mais um estudozinho da Escola Bíblica Dominical. Hoje é terça-feira, aqui ó, terça-feira, né, iremos estudar aqui, que fica do livro de Êxodo, do capítulo 8, do 20 ao 32. Essas histórias aqui são muito conhecidas nossas, né? Todo crente conhece. A gente vai tentar dar uma pinceladazinha aqui. Então vai lá, a praga das moscas, né? A quarta praga no Egito é o deus Piton, Pitã, né? Criador do universo. Para eles é o criador do universo, né? A quarta praga, a praga das moscas. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. Mais uma vez, Moisés está indo a Faraó pedindo a ele que deixe o seu povo ir servi-lo, né, adorá-lo, prestar um culto a ele. E mais uma vez, Faraó vai endurecer o coração, hein? Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de mosca sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Né? Quer dizer, Deus está falando para o faraó, Moisés está falando para o faraó, né? Deus está usando Moisés para falar a faraó. É mais ou menos assim, quem tu acha que é o Deus do universo? Tu acha que é o teu Deus egípcio ou o Deus dos hebreus? É mais ou menos isso. E o que que o faraó vai fazer, né? E naquele dia eu separarei, ó, quer dizer que Deus vai separar o povo mais uma vez para que as pragas não o atinjam. Deus está, Moisés está assim, confrontando o Deus dos egípcios, que eles consideram o Deus do universo. Mas nós sabemos, hoje está tudo escrito, nós temos a clareza disso, que o Deus do universo é o Deus, né, dos hebreus, Jesus Cristo, Espírito Santo, a Trindade. Né? Foram eles que criaram o universo e tudo que nele existe. Né? Eu separarei a terra de Gósen em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca. Olha aí, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Né, tem uma história que o pessoal conta lá pro lado do Mato Grosso, que um servo de Deus estava indo para a igreja e ele tinha uma plantação de soja. Só que naquele tempo não tinha cerca, não tem separação, né, entre os vizinhos. E isso que pegou fogo. Pegou fogo na plantação de soja e ele estava indo para a igreja domingo de manhã e tal. Aí o pessoal correu lá e falou assim: olha, a plantação de soja está pegando fogo, vai pegar fogo em tudo. Aí disse que ele olhou assim pro pessoal e falou assim: rapaz, eu vou para a igreja. Vou para a igreja. E foi para a igreja orar. Falou assim: não tem o que fazer. Né? Já pegou fogo, quem é que vai conseguir apagar esse fogão aí? Né? Foi para a igreja orar, adorar. Né? E disse que quando o fogo chegou perto do campo dele, o fogo apagou. Pegou fogo em tudo, menos no dele. É mais ou menos assim essa história, irmão. Né? Então, assim, Deus separa, irmão. Deus protege, Deus liberta. Tá entendendo? Assim como está fazendo com esse povo aqui, ó. Né? Eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra, e não teu Deus, não Deus Pitã, não esse teu deusinho aí. Deus sou eu. Deus está falando isso para Faraó, mas mesmo assim ele não caiu na real, né? Eu porei separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida com destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Quer dizer, os egípcios dedicavam, né,
e matavam animais para dedicar ao Deus deles. Agora imagina, o Deus deles está sendo afrontado assim, devia estar cheio de enxame, de mosca, comendo aqueles cadáveres de animais, e como é que eles iam adorar? Ia ser assim como se uma afronta, né? E é isso que Moisés está falando aqui, ó. Moisés disse, não convém que façamos assim, como tu está pensando, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que sacrificássemos a abominação dos egípcios perante seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó, deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse, eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de mosca se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Quer dizer, já perdeu a palavra, né? E a confiança, ninguém confia mais na pessoa. A pessoa que vai falando assim, que vai fazer uma coisa e não faz, perde total confiança. Então, irmãos, a gente tem que ter noção, quando a gente está em Cristo Jesus, né? Jesus nos defende, Ele nos protege, Ele nos livra de cada uma, irmão. Você não faz nem ideia de tanto livramento que Deus nos dá todo santo dia. Nós devemos confiar nesse Deus, assim como esse povo confiou, como Moisés confiou. Ele não mudou. Ele não mudou, ele é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Né? Ele é esse mesmo Deus que mandou essas 10 pragas aí para afrontar esses 10 deuses maiores que os egípcios tinham. Né? E nenhum deles aqui, você estudando essa passagem das Escrituras, você vai ver que nenhum deles o Faraó venceu. Foi teimosia, né? Deus endureceu o coração dele para que assim fosse, para que fosse mostrado para todo o povo quem é o verdadeiro Deus. E a pergunta que eu vos faço, quem é o verdadeiro Deus? Né? Reflita, para que domingo, na escola bíblica dominical, nós tenhamos as respostas. Né? Esse aqui é apenas um resumozinho do texto que está falando aqui no estudozinho todo dia. Né? Amanhã nós iremos estudar Êxodo no capítulo 9, do verso 1 ao verso 35. Vamos dar um panoramazinho rapidinho assim, para a gente ter uma noção do que vem domingo por aí, com o pastor Gregório, né? Nosso professor da escola bíblica dominical. Né? Moisés disse, eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de mosca se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane. Olha só como é que ele já perdeu a confiança naquele a quem ele foram criados juntos, né? Cresceram juntos. Um já conhecia o outro, né? Não deixando ir este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. Irmãos, quando a gente está com um problema, quando a gente quer solucionar um problema, quando a gente quer acabar com determinadas coisas, a gente ora, a gente busca o Senhor. Vamos ver o exemplo que esse povo teve, né? Os exemplos bons, lógico. Vamos buscar o Senhor. Nós estamos orando na igreja para Deus fortalecer a nossa igreja. Eu vejo que já está acontecendo. Eu sinto que a igreja já vai começar a se fortalecer de novo. Que nós continuemos orando como esse povo orava. Como Moisés orava, como Arão orava. Um povo de fé, né? Que foi por um deserto, irmãos. Eles andaram por um deserto que ninguém nunca tinha andado antes. Né? E eles sobreviveram, Deus foi com eles. Então não importa a situação que tu está andando, Deus é contigo, meu irmão. Deus há de te honrar. Mas se achegue a Ele, busque ao Senhor, né? Jejue, faça uma aliança com eles na sua casa, sem ninguém saber. No dia que se completar a aliança, você conta. Tá entendendo? Esse povo aí sofreu tanto, Deus estava passando ele numa espécie de peneira, né? Caminharam aí por 40 anos. E só Josué e Caleb entraram na Terra Prometida, nem Moisés entrou, né? Mas eles chegaram lá, irmão. Quer dizer, quando a gente for fazer uma empreitada, a gente tem que ter começo, meio e fim. A gente não pode desistir. Não olhe para trás. Olhe para frente
Siga o alvo, que esse alvo é Cristo Jesus em nossos corações. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor, né? E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de mosca se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Olha só, irmão. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. Quer dizer que Deus honrou o servo dele. E os enxames de mosca se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus tremendo, né? Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. O cara teimoso, né? A gente não pode ser como ele, teimoso, irmão, né? Desacreditar de Deus, jamais. Ele estava vendo um milagre acontecendo ali e desacreditou, endureceu o coração. Que possamos ter esse coração voltado para a adoração do Senhor, né? Nós sabemos, amado, o templo não salva, né? Não, de jeito nenhum. Quem foi que falou isso? Quem salva a nossa alma é Jesus Cristo. É Ele que nos põe de pé, é Ele que nos põe no prumo, é Ele que nos põe que põe nós no esquadro, é Ele que endireita a nossa vida. É Jesus Cristo, né? O templo é um local de reunião de todos aqueles que Jesus endireitou, que Jesus colocou no prumo, né? Que Jesus colocou em linha reta, né? A nossa vida agora é com Jesus, e ali no templo é onde todas essas pessoas que encontraram Cristo e que Cristo as encontrou se reúnem para adorá-lo, para prestar um culto ao Senhor. Então, se você está afastado da nossa igreja e está assistindo aí, volte a congregar, irmão. Volte a congregar o quanto antes. Não seja como aquelas 10 virgens, né? 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes. Qual delas que você é? Entendeu? Volte a congregar conosco no nome de Jesus. Nós estamos orando por vocês. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, louvado seja o teu santo nome, Jesus. Muito obrigado pela primeira igreja batista, localizada ali no centro da cidade, pelos irmãos que ali congregam, que ali se reúnem para adorar, para louvar, para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse nome tem que ser adorado e tem que ser louvado, né? É o nome sobre todo nome. E aqui, Senhor Jesus, entregamos todas as nossas frustrações, nossos medos, e o que o Senhor, Pai, possa nos abençoar, nos agraciar, né? Com a tua unção, com o Espírito Santo, com os livramentos que o Senhor tem feito através, né, dos anjos na nossa vida. Cuida da tua igreja, Senhor. Cuida da tua igreja. Eu te peço também, Pai, fortalece a primeira igreja batista em Guajará-Mirim. Manda um avivamento àquele lugar. E em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Domingo, a Escola Bíblica Dominical começa às 9 horas. Chega aí 10 minutinhos antes das 9 para nós estudarmos a palavra juntos, em nome de Jesus.